Paz do Senhor, amada igreja. Amém? Glória a Deus, para mim é uma honra, viu, estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, mais uma vez, de vocês confiarem, né? Obrigada, viu, pastor? Hoje eu estou falando diferente, que eu sempre falo com as mulheres, né? Hoje estou vendo os homens aqui, os cravos, né, pastor? Que bênção! Glória a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer o meu esposo que me acompanhou. Muito obrigada, viu? Meu querido marido. É uma bênção para ele, que é mais difícil, pastora, mas para mim é mais fácil. Eu sempre que vocês convidarem, eu dou um jeito sim, porque essa família é a minha família, viu? Agradecer a Cris, essa coisa linda que nos uniu, viu? Né, Neucimar? Ela que nos uniu aqui. E eu amo a viver em Cristo de Mogi das Cruzes e amo a viver em Cristo de Suzano. Sou dessa casa, tá bom? Eu me sinto em casa. Posso me sentir em casa? É nossa casa, é a casa do nosso Pai. Amém? Então vamos ficar à vontade. Glória a Deus por vocês. Estou feliz demais. Vocês vieram ouvir o que Deus tem para vocês. E eu quero que Deus use o vaso mesmo. Quero que Deus fale através da minha vida. Quero que Deus use a minha vida. Que vocês saiam daqui e nunca mais esqueçam a palavra que Ele trouxe para vocês nessa manhã. Amém? Eu creio que Ele está aqui. O louvor falou muito conosco. E foi tremendo. E essa noite eu estava ouvindo a palavra de Deus. Eu gosto muito de meditar. E em Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, se você veio, é porque você deu crédito à pregação do Senhor. É porque você acredita em tudo que está aqui na palavra de Deus. Você crê? Então prepara, porque o braço do Senhor se manifestará na tua vida. É Ele que está falando. Amém? Eu acho lindo, eu sou apaixonada com a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Infelizmente muitos não dão. Muitos não ouvem a palavra. Muitos não dão crédito. Mas você que deu crédito à palavra de Deus, o braço do Senhor se manifestará. E eu falei até com a Cris, falei assim: Cris, Deus me acorda com palavra. E eu acordei com uma palavra e Deus falava assim: se você der crédito, vai pegando, hein? Eu creio que você dá crédito. Se dá crédito, vai pegando, porque a palavra não é minha, tá bom? É de Deus. Deus me acordou com a palavra, Ele dita tudo para mim. E às vezes eu nem sei, eu tenho que ficar procurando. Porque eu não sou boa assim, eu sei que tem a palavra, mas eu tenho que ficar procurando. Sei aonde que está o livro, mas eu não sei capítulo e versículo. Eu não sou um Silas Malafaia, que fala tudo de cor, vocês já viram? Eu falo: Deus, eu quero essa unção. É demais aquilo é treino. É uma bênção aquele homem que Deus deu. Mas eu não tenho essa capacidade. E eu acho bonito isso, porque Deus me dá e eu tenho que procurar, para saber que foi Ele que deu. Aí Deus me acordou com uma palavra assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. E fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aí eu estou querendo acordar para falar para o meu marido: pega que é para você, pega que é para você. Mas é para você, querido, é para nós. Porque se você der crédito à palavra do Senhor, o braço do Senhor se manifestará na tua vida. Acredite, Ele fortificará. E Ele fala assim: os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Olha, você é restaurador de brechas. Você vai restaurar lugares para morar. Por isso que você está aqui, sabia? É por isso que você é um escolhido, uma escolhida. É por isso que Deus tem planos na sua vida, tem propósito na sua vida. Nós vamos restaurar. Sabe o que Deus está falando para nós? Ei, igreja, viver em Cristo. Sandra, Neucimar, Cris, você, igreja, vocês são a luz. A luz nasceu em vocês, nasceu nas trevas. Aonde houve trevas, a luz vai brilhar. Tem que florescer, tem que florescer. Sabe a escuridão que estava na sua casa? Vão encontrar a luz. A luz está sobre você. Pode aplaudir mesmo. Eu fico arrepiada com a palavra de Deus. Você está conseguindo entender? Sabe, às vezes a gente dá aconselhamentos,
E a gente ouve assim: pastora, eu nunca tive uma mãe que me deu um abraço. E esse tempo agora eu tenho dado aconselhamentos que eu falei para o meu esposo que eu preciso estar muito assim, equilibrada emocionalmente, porque são coisas muito fortes. Muitas pessoas passaram por abusos, muitas pessoas têm traumas, e a gente tem que pegar essa palavra, a luz está aqui, nós vamos restaurar brechas, nós vamos trazer de volta aquilo que Satanás destruiu. Aquilo que Satanás quis colocar trevas, aonde Satanás quis colocar escuridão, Deus chamou você para brilhar, para trazer a luz na escuridão. Deus nos chamou para isso. E eu tenho ouvido muito: pastor, eu nunca recebi um eu te amo na minha casa. Então você que fala isso, talvez você está aqui e está falando: eu também. Eu nunca ganhei um abraço. Eu não sei o que é um abraço de uma mãe, eu não sei o que é ter um pai. Eu não sei o que é ter um pai amoroso. Glória a Deus quando você tem um pai e uma mãe maravilhosos, que te criam na palavra de Deus, que te corrigem, que te ensinam. Mas nem todos têm essa oportunidade, porque o pecado é injusto. Mas um dia Jesus vai vir extirpar o pecado, e Ele enxugará todas as lágrimas. Mas você que não recebeu, você que não teve uma família que soube te abraçar, você sabe a falta que faz. Você sabe a falta que faz um diálogo de um pai, uma orientação de um pai, um carinho de uma mãe. Então você mesmo, Deus está falando para você. Você é a pessoa mais indicada na terra para mudar a história. Por isso que Deus levanta profetas para falar: você vai florescer. É você que passou pela dor. Deus está te trazendo nesse tempo de congresso. É você que está dando crédito para a palavra do Senhor. Deus está falando para você que nunca ganhou um abraço, que nunca recebeu um eu te amo. Você é a pessoa mais indicada para mudar a história da sua geração, para olhar para os seus filhos e falar: eu te amo, eu te abraço. Eu quero declarar para você que eu sou reparador de brechas. Eu fui chamado pela palavra de Deus para brilhar, para ser luz, para trazer luz na escuridão. Vamos romper com a maldição. Sabe aquele negócio: eu fui criado assim, também você assim? Nós temos que romper, nós temos que crescer, e nós estamos tendo a oportunidade de crescermos. Isso aqui que você fez hoje foi muito lindo. É um crescimento espiritual, é um amadurecimento. Muda a história da sua geração. Eu estou vivendo um tempo que eu estou observando, eu falo: meu Deus, está passando muito rápido. Deus não tem tempo a perder conosco. Nós precisamos amadurecermos rápido. O tempo tem passado muito rápido, e nós precisamos trazer qualidade de vida, viver em qualidade de vida. Ele veio para que tenha vida e vida em abundância. Chega de viver o que Satanás quer para os filhos de Deus: matar, roubar, destruir. Eu quero ficar na história, eu sei que você também quer ficar na história, como aquele, como aquela que foi reconhecido, como diz a palavra aqui, como aquele que reconstrói qualquer coisa, como aquele que reconstrói, aonde teve, aquele estrago de Satanás. Você é aquele que reconstrói, você é aquele homem que foi levantado como sacerdote do seu lar, você é aquela mulher que foi chamada para florescer na sua casa. Nós queremos ficar na geração. É tempo de florescer. É tempo. O homem que confia no Senhor será abençoado. Está na palavra de Deus, está em Jeremias. Porque diz assim: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Quando vem a tempestade, quando vem a má notícia, não tem medo. Sabe por quê? Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não deixará de dar frutos. Ele não vai deixar de florescer, porque ele confia no Senhor. Você confia no Senhor? Você dá crédito à palavra do Senhor? Então eu posso começar? Isso é só uma abertura. Posso começar? Eu anotei o sonho que Deus me deu, porque sempre quando eu vou ministrar uma palavra, Deus me dá um louvor, me dá um sonho. Deus traz para mim a palavra que é para trazer. Eu nunca preparo uma palavra que eu quero. Deus vai lá e fala assim: abre lá em tal lugar. Às vezes Deus fala assim: Juízes capítulo 5. Eu falo: nossa, mas o que é isso? Aí eu não estou entendendo nada. Depois Ele vai clareando. Aí Deus vai dando.
É uma delícia você ficar assim, porque Deus dá aos teus amados enquanto dorme. Então, se você que dá crédito à palavra de Deus, abre comigo em Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, nós vamos ler do versículo 23 ao 26. Diz assim: glória a Deus. Aqui dá para ver eu lá na televisão, olha que lindo. Pena que é bom que é longe, né, pastor? Eu não fico vendo eu feia, né? Aí eu estou vendo eu linda aqui, ó. Estou linda, florescendo. Não é verdade? Olha. Glória a Deus. Não, verdade que eu sou linda, amém. Mas é verdade que está longe, ó. Não é pertinho. Diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos. Ai, que lindo, gente. Eu amo a palavra. Vocês não reparam, não? Eu amo muito a palavra, tá bom? Por isso que eu choro. Eu fico, parece que eu entro dentro da Bíblia. O meu marido já está rindo, porque ele sabe. Eu sou assim mesmo. Eu amo muito a palavra, desde menina. Eu amo muito, muito. Eu entro dentro da Bíblia. Então, vocês não reparam, porque eu mergulho lá dentro, tá? Às vezes tem que me tirar, tá bom? E é vocês que tiram. Vocês falam: opa, pastora, volta. Olha, alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Nós precisamos da chuva para florescer, para dar flores. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amados, nós sabemos que as perdas, elas são inevitáveis. Não adianta a gente esconder, porque nós temos vivido perdas. Nós temos visto muitas pessoas, amigos nossos que foram embora já. Pessoas que já foram parentes. Aqui mesmo, se a gente pedir para levantar a mão, muitos já perderam entes queridos. Muitas pessoas, temos aqui a Cris que perdeu o sogro, o pai do pastor Nicodemos, uma pessoa querida. Então muitas pessoas passaram pelas perdas e elas são inevitáveis. Não tem como. Nós vivemos um mundo e nós passamos pelas aflições. E a Bíblia não mentiu para nós, porque disse que nós teríamos aflições. Mas o que nós viemos aqui nessa manhã é alimentarmos da palavra de Deus, porque nós declaramos que acreditamos na mensagem do Evangelho e queremos que esse braço forte do Senhor nos sustente, nos ensine a passar por elas. Porque se você pegar a palavra de Deus, você vai ver várias vezes no manual de instrução pessoas que passaram e conseguiram. E nós vamos conseguir. Nós também vamos conseguir, porque o Deus deles é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós precisamos entender. Houve a história de Jó, que é uma lição de vida para nós. Perdeu tudo. Vieram as notícias, perdeu as jumentas, as ovelhas, os camelos, os filhos, as filhas. É dura aquela história. Mas ele declara uma palavra: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Nós aprendemos com ele. Tem uma história também que nem tudo depende de nós. Porque se dependesse de nós, talvez a gente quisesse viver só sem aflições. Mas não depende. A Covid depende de nós? Não depende. Veio sem pedir licença. E nós temos que aprender. Houve uma história na Bíblia que também não dependia. Aconteceu. Agar, Saraí, né? Ela falou para Abraão: está demorando muito, deita com a minha serva. Ela precipitou. Tem coisas que nós provocamos, tem coisas que nós buscamos aflição para a nossa vida, mas tem coisas, aflições que não, que elas aparecem, elas não pedem licença, elas acontecem. Mas aqui foi provocado. Aí Abraão aceitou a proposta de Sara e deitou com Agar e engravidou Agar. E a aflição entrou dentro daquela casa.
Agar engravidou e começou a desprezar a senhora dela. Ali não foi um tempo de florescer, foi um tempo de quê? De humilhação, de provocação, de imaturidade, de falta de correção. E ela provocando a senhora, maltratando. Sara não aguentou aquilo e mandou que Agar fosse embora. Agar foi embora. Mas quando ela entra num pedaço da história, que ela vê que não ia ter condições de sair dali, vem um anjo. Porque o anjo sempre vai estar ao seu lado. Ele sempre vai te tirar da sequidão. Ele sempre vai te tirar do vale da sombra da morte. Pode ter certeza disso. E ele vem um anjo e vem ali e pergunta para ela: para onde você vai? Ela fala: eu estou fugindo da minha senhora. Disse o anjo: você tem que dar o crédito à palavra de Deus. Você tem que crer nos teus profetas. O anjo vira para ela e fala assim: volta, sua senhora, volta e sujeite-se a ela. Vai lá, volta até ela. E disse mais o anjo: eu vou multiplicar tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Porque quando você obedece à voz de Deus, quando você dá crédito à palavra de Deus, as bênçãos vêm sobre a sua vida. As bênçãos te alcançam. Tudo que a Bíblia fala para você, que você será um jardim, que Ele fortificará os teus ossos, que as bênçãos alcançarão você, é verdade. É de Deus. Nós temos que ser crentes, acreditarmos no que está escrito na palavra de Deus. E o que ela fez? Ela se humilhou. Ela obedeceu. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, eles querem a bênção. Eles querem acreditar no que está na palavra, mas não querem fazer aquilo que é para ser feito. Se tem que humilhar, eu tenho que me humilhar. Se tem que pedir perdão, eu tenho que pedir perdão. Se tem que me esvaziar, eu tenho que me esvaziar. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós paralisamos. Nós queremos a bênção. Dai-me que me pertence, dá a parte que me cabe, mas eu não quero fazer o que eu tenho que fazer. A Bíblia é tão perfeita que ela te orienta. Ela fala com você. Tem que humilhar? Vamos humilhar. A palavra de Deus diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não custa nada. Eu fico olhando a história de Ruth e Noemi. Chegaram a um ponto que não tinha mais nada, voltaram as duas. O que tem aqui para fazer? A nora perguntou para a sogra. Aqui, filha, tem que esperar o dono da fazenda deixar e pegar lá os milhos que sobram. Elas eram ricas. Mas e aí? Mas ela saiu, vocês lembram a história? Ela saiu rica. Ela era cheia de dinheiro. E ela volta, tem que humilhar para o dono da fazenda deixar pegar milho. Mas tem algum problema nisso? Para muitos tem. Para muitos, pastor, eles vivem o passado. Eles não aceitam. Muitas vezes Deus quer para você florescer, você tem que se sujeitar. É para catar milho? Vamos catar milho, querido. É para diminuir o padrão de vida? Vamos diminuir. Está vivendo uma pandemia, não dá para ser assim? Então não dá para ser assim. Nós temos que ir no que o Senhor tem nos orientado. Tem que quebrar o orgulho, queridos. Nós temos que sujeitarmos a Deus. Sabe o que o diabo quer, o adversário? Ele quer te prender em algo que não deu certo. Ele quer que você perca tempo, porque enquanto você perde tempo, ele ganha tempo. Então ele fica, muitas vezes, amarrando pessoas. Eu estou falando isso aqui porque eu estou vivendo com muitas vidas que estão presas. São cativas de Satanás. Pessoas que passaram 20 anos, 30 anos, escravas de Satanás. Ele prende as pessoas, sabe, daquilo que não deu certo. Ele queria prender Ruth e Noemi naquilo que não deu certo. Ele queria falar para elas aí, ó, olha aí, ó, o que vocês estão passando. Mas graças a Deus que ela foi para cima. E Deus mudou a história, floresceram. Você tem tudo para florescer. Você tem tudo para crescer. Ele quer te prender aonde você perdeu, presta atenção. Começa a pedir a Deus sabedoria para discernir. Ele quer que você viva do passado. Ele quer te levar lá onde você perdeu. Tem gente que vive um relacionamento que não deu certo. Quanto tempo tem isso? 15 anos? Já passou, querido. Você não tem tempo a perder. Deus tem pressa. Deus tem pressa de você. Você viu como que nós abrimos essa mensagem? Deus está te chamando para reparar dor, para ser um reparador,
para marcar sua geração. Nós não temos tempo. Não se prenda ao passado. Se você acredita no Evangelho, então você tem que acreditar que tem recomeços para você. Você tem que acreditar que nós podemos chegar quebrados, nós podemos chegar arrebentados, mas tem a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Nós temos que acreditar no que a palavra de Deus diz, que a graça, que o perdão do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Para de ficar preso, sabe, no jugo de Satanás. Ele lembrando dos seus pecados. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Talvez a gente chegue à conclusão de que nós falhamos, que nós perdemos e de que não é possível. A gente mesmo faz a conclusão. Nós mesmos falamos, não é possível. Posso te falar uma coisa? Não é possível mesmo sem Deus. Sem Deus não é possível, não tente. Se você é sábio, aprenda com o tombo dos outros, nem tente. Não é possível mesmo a vida sem Deus. Não é possível mesmo, não existe esperança sem Deus. Mas quando você tem a presença de Deus, quando você confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, você pode ter certeza que tem sim um grande recomeço para a sua vida. É tempo de florescer sim. E a Bíblia vai falar de vários personagens. Eu vou tentar falar alguns. Tem muitos. Eu vou tentar separar alguns para nós. Deus vai trazendo e a gente vai lembrando. Tem um personagem bíblico na Bíblia, um homem comum, pessoa comum, pescador, simples, iletrado, indouto. Aí um dia Jesus falou assim, segue, e ele seguiu Jesus. Ele largou tudo e seguiu Jesus, e andou com Jesus. Ele viu todas as maravilhas de Jesus, mas em um determinado ponto da vida, ele desiste, ele paralisa. E é bom a gente ver isso na Bíblia, porque talvez você fale assim, pastor, eu estou chateado porque eu paralisei, porque eu não consigo mais, eu tinha um ministério, e eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas Deus está falando com você, Deus quer que você saia daqui, hoje, tomando a decisão, porque não importa o que passou, importa é hoje, a decisão que você está tomando. Aconteceu também com eles, ele paralisou, e ele fica com muito medo, quando Jesus está indo para ser crucificado. Ele tem medo, e ele nega Jesus. Você já sabe quem que eu estou falando? O Pedro. Ele nega Jesus, e pelo fato dele ter negado Jesus, está aqui na história. Ele pensa que ali acabaram as chances dele. Ele se sente miserável, ele se sente sujo, mas diferente de Judas, porque Judas não espera, vai lá e tira a própria vida. E ele não, ele acabou a chance, então ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo antes de Jesus chamá-lo. Ele volta a ser pescador. Lá em João 21, capítulo 21, versículo 3, ele fala assim, disse Pedro, vou pescar. Eu vou pescar, eu vou voltar a fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu vou parar de florescer. Eu vou parar de fazer aquilo que eu tinha sido chamado para fazer. E ele volta. Mas Jesus, depois de ter morrido, depois de ter ressuscitado, Jesus faz questão de encontrar Pedro. E eu fico arrepiada, porque Jesus faz questão de encontrar você. Jesus faz questão de ir lá onde estão as suas lágrimas, no seu travesseiro. Jesus não importa com multidão. Aliás, ele pregou para uma pessoa. Muitas vezes ele parou por causa de uma pessoa. E ele para falar com você. Ele parou nessa manhã para falar com você. Ele está aqui, você acredita? Você crê na pregação? Você acredita que vai sair daqui com o braço forte do Senhor sobre a sua vida? Amém, não precisa acreditar em mim não. Talvez vocês nem me vejam mais. Eu creio que eu vou voltar. Eu creio. Mas não precisam de mim. Vocês não precisam de ninguém. Vocês precisam acreditar no braço forte do Senhor. Vocês só precisam acreditar na palavra de Deus. Lá na praia, Jesus vai encontrar com Pedro. E ele estava ali, sabe, pensando que ia passar o resto da vida. Vou pescar, sem florescer, sem dar frutos, frustrado, porque decepcionou o mestre, decepcionou. Aí Jesus fez questão de encontrá-lo, encontrar Pedro. Aí ele olha, ele fala para ele, não Pedro, você está enganado. Ele fala para Pedro assim, você tem chance sim de florescer,
Você pode recomeçar. Tem uma chance para você. E nessa manhã Deus está falando para você. Tem sim. Você foi chamado, sim. Tem um chamado para você. Quem dá a última palavra é Deus. Ninguém pode calar a boca de Deus. Olha para mim, igreja. Um dia falaram assim para mim: você não vai pregar. Você vai ficar no banco porque você não pode pregar. Eu não entendi por quê. Porque falaram que eu tinha feito teologia, mas não tinha feito tudo. Porque meu filho não estava mais na igreja. Umas desculpas dos homens. E eu falei para meu marido: vamos ficar quietinho? Só que eu estava quietinha. Aí um profeta levantou e falou: levanta aí. Deus manda te dizer que ninguém cala a boca de um adorador. Deus tem planos na sua vida. Olha onde eu estou, em Suzano. Eu nem aqui vinha. Olha onde eu estou quando Deus quer. Deus tem chance para você. E Deus abre a tua boca e coloca onde Ele quer. Quem manda é Deus. É Ele que manda. Entenda isso. Você não manda na tua vida, é Ele que manda. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Simão, filho de Jonas, amas-me? Tu me amas? E pergunta 3 vezes: tu sabes que eu te amo? Tu sabes que eu te amo? Ele fica até irritado. 3 vezes. Jesus estava tentando lembrar: Simão, Pedro, eu estou tentando te lembrar, é possível recomeçar, é possível florescer, é possível dar frutos, não importa o que você fez, o importante é agora. Vá, apacente as minhas ovelhas. Pedro, talvez você esqueceu, mas foi por isso que eu entreguei a minha vida naquela cruz. Sabe, queridos, muitas vezes nós esquecemos. Nós estamos falando aqui de Pedro, mas você também já esqueceu, eu já esqueci. Quando a luta vem, quando a dor vem, nós esquecemos do sangue que foi derramado. Nós esquecemos. Jesus estava lembrando: Pedro, foi por você, foi por toda a humanidade. Eu dei a minha própria vida. Nós não teríamos mesmo nenhuma chance de florescermos. Nós não teríamos mesmo nenhuma chance de recomeçarmos se não fosse pelo sangue derramado. Mas o sangue foi derramado, igreja. Não despreze o sacrifício de Jesus Cristo. Foi por causa do sacrifício dele, foi por causa do sangue dele que ele entregou por mim e por você, que nós estamos aqui declarando, que eu tenho coragem de subir no altar e declarar para você: é possível sim. Você pode apacentar as ovelhas, você pode restaurar brechas, você pode ser um grande ganhador de almas, você pode florescer. Eu não teria coragem de falar se não fosse pelo sangue. É pelo sangue, igreja. Hoje você pode recomeçar. Não importa o seu passado. Não importa o que o diabo tenta falar para você. Tem chance para você. Eu não sei quais são os seus problemas, mas eu quero te dizer: tem chance para você. Só não tem quando acabar a morte, que tiver a morte, que é aqui na terra. Porque um dia Davi também, uma luta muito grande na vida dele. Davi pecou, adulterou, passou pelo pecado, desobedeceu, mas arrependeu. Ele pediu uma chance. Ele falou: não afaste de mim o Espírito Santo. Não retires de mim o Espírito Santo. E Davi, ele começa a buscar Deus por uma criança que foi gerada por causa de um fruto de um adultério. E ele chora muito, porque essa aflição foi causada por ele. Ele jejua, ele clama a Deus, ele passa por um momento difícil, prostrando na presença de Deus. Ele não come. A dor chegou na casa dele, não comeu pão, lá diz. Os anciãos da casa vinham, levavam pão para ele, ele falava não. Mas chega um momento que essa criança morre. Ele poderia ter falado: nossa, eu jejuei, eu deixei de comer o pão, eu prostrei e Deus não me ouviu. Não, mas ele não falou isso. Ele entendeu. E eles ficaram preocupados, os anciãos da casa. Eles falaram: quando a criança ainda era viva, ele já estava assim. Imagina agora que nós vamos lá dar o recado que a criança morreu. Agora que ele vai morrer. Só que aqui tem um exemplo para nós. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Lá, eles falam assim, ele escuta, ele fala: é morta a criança? Ele pergunta: é morta a criança? Mas Davi se levantou, lavou, diz lá, ungiu, mudou as vestes, tirou as vestes de dor, de pranto, de luto. Ele trocou as vestes
entrou na casa e adorou e pediu pão. Olha que coisa. Aí eles ficaram em dúvida, falaram assim: o que é isso que ele fez? Ele não estava entendendo. Enquanto vivia, ele estava jejuando. Agora que morreu, ele está fazendo isso. Ele fala uma coisa, e isso me chama muita atenção. Ele diz assim: porém agora que é morta, eu não posso trazê-la de volta. Então o que quer dizer isso para nós? Você tem filhos? Você tem um lar? Você tem um marido? Lute por eles. Ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de florescer. Mas depois, não adianta ficar chorando. Já acabou o seu tempo. Enquanto ainda é tempo, nós temos que, lutar. Nós temos que entregar para Deus. A gente precisa lutar pelas pessoas que nós amamos. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos sair dessa. Nós vamos sair vencedores. Nós vamos conquistar. Enquanto eu ainda tenho fôlego de vida, eu ainda vou lutar pela minha casa, pelos meus negócios, pela minha igreja, pelo meu povo, pela minha nação. Eu vou florescer. Amém? Glória a Deus, queridos. Tem muitas outras histórias. Sabe, queridos, um dia, presta atenção, Jesus falou assim: existem 2 alicerces. E vocês sabem disso. Ele falou assim que tem um alicerce que o vento vem e é derrubado, porque ele não crê. Então vai construído de qualquer jeito. Mas tem um que é independente se eu sofrer ou não, as tempestades, igual hoje. Quantas pessoas que já perderam e estão perdendo a vida e tentam tirar a vida porque não é construído na rocha. Olha o povo de Deus que é construído na rocha, como que é diferente a visão, que é firme na rocha. Olha como que tem diferença na visão. Quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Você tem esperança. Você crê que vai dar tudo certo. Você crê que nós vamos sair dessa. Você crê que nós vamos passar. Vai ter a solução. Você acredita que tem. Você crê num Deus que tem um braço forte sobre você. Você acredita na palavra. Então mesmo que você tenha as perdas, você tem isso aqui, a diferença de crer na palavra de Deus e daquele que não crê. Você é construído na rocha. Então, mesmo que nós sofremos perdas, mesmo que nós passamos lutas, mesmo que nós ficamos até perdidos nessas perdas, nós temos um Deus que nos dá esperança. E lá diz assim: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu quero que a sua casa esteja edificada sobre a rocha. Amém? Eu quero que o Espírito Santo, o seu Consolador, esteja com você para te consolar, porque é promessa dele. Ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Você crê que ele está com você? Ele está com você. O Espírito Santo está com você. O diabo vai usar coisas para te atingir. Mas ele está interessado em coisas? Não. Não está interessado em coisas. Ele está interessado no seu coração. Ele quer roubar o seu coração. Ele quer acabar com você. Você acha que ele quer o seu carro? Você acha que ele quer a sua casa? Ele não quer nada disso. Ele sabe que se ele pegar o seu carro, ele te derruba. Sabe a luta dele? É para te deixar na sua casa. Irmão, por que você não está indo mais na igreja? Ah, desanimei. É isso, a luta dele é essa, para te desanimar. Porque ele sabe que se você vem na casa do Senhor, você vai se fortalecer. Porque a palavra de Deus diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele sabe que quando você pega a Bíblia, você vai se fortalecer. Você está fortalecendo os músculos espirituais. Ele sabe que quando você está passando uma tempestade, uma luta muito grande, e você começa a buscar Deus, você está ficando muito forte espiritualmente. Isso é uma perda muito grande para ele. Então ele não está interessado nas suas coisas, ele está interessado em te derrubar. E ele sabe aonde vai te pegar. Ele sabe aonde é o seu ponto fraco. Por isso que a Bíblia é muito esperta, ela fala assim: vigiai e orai. Ora, começa a entregar tudo para Deus, começa a consagrar tudo para Deus. Vigia, queridos. Ele não está interessado no seu casamento, ele não está interessado na sua casa, mas ele quer te ver derrotado, ele quer te ver deprimido, ele quer te ver de cabeça para baixo. Esses dias eu dei um atendimento que a pessoa falava assim: não, eu não quero nem ouvir pastor mais, eu não estou suportando nem voz de pastor.
estava falando para meu marido, eu tive que ser calma, porque eu não quero nenhuma visita de pastor, porque estava tão chateada com que parecia que Deus tinha abandonado. É mentira do diabo, queridos. Ele não quer que você venha, Ele quer te colocar no lugar, sabe, que talvez você veja assim, não tem saída, não tem mais jeito, eu não quero ver ninguém. É isso que Ele quer. Mas o Evangelho está aí, para falar para você que Ele morreu por você, que Ele tem solução, e que Ele quer te ver mais do que vencedor, queridos. É isso que eu vim aqui para falar isso para você. Deus está olhando para você nessa manhã, Ele está falando para você, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te olhar com um olhar de compaixão, para dizer para você, tem chance sim, tem jeito sim. Deus sabe o que nós precisamos. Agora eu vou lá para Joel, para a gente entrar na palavra, mas eu não vou demorar não, pode ficar tranquilo. Ela me deu até 11, 11? Tem 5 minutos. Não, mas eu vou terminar. Eu vou entrar em Joel agora. Queridos, gente, eu sou assim mesmo, eu emociono, mas eu vou terminar, pode ficar tranquilo. Essa passagem de Joel que eu falei, é justamente isso que está acontecendo. Aquele povo lá em Judá, eles estavam no lugar de desespero, de opressão. Por isso que eu trouxe essa palavra nessa manhã. Eles estavam com muita dificuldade, estavam sofrendo muito, muita fome, porque pecado deles estava ali, sabe, eles tinham plantado e estavam colhendo. Vocês sabem disso, a lei da semeadura. Eles afastavam de Deus, eles colhiam o que eles tinham plantado. O afastamento de Deus. Toda vez que vocês verem na história, o sofrimento é porque plantaram. Todas as vezes, e não vai ser diferente agora. Tá? Por isso que nós precisamos nos unir em oração. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós precisamos pedir perdão. Porque a nossa nação também está em pecado. Também. Muito pecado. Então os gafanhotos vinham e devastavam a terra deles. Os gafanhotos vinham e pegavam aquilo que a agricultura, que era o meio de que eles sobreviviam. Eles plantavam para sobreviver, para vender e comer. E eles estavam em desobediência e era extremamente difícil a situação deles. É que falando assim é fácil, mas viver é difícil. Imagina, não ter o que plantar, não ter o que comer. E eles estavam vivendo, mas olha o que Deus fala através do profeta Joel. E eu quero deixar esse recado para a igreja. Olha o que Deus fala através do profeta Joel, palavra profética. Eu quero que você acredite nessa palavra do profeta, que Deus usou a boca do profeta, e é para você. Eu quero que você guarde disso. Ele fala uma coisa para aquele povo, isso me chamou muita atenção. Um sofrimento, uma dor, um luto, uma tristeza. E Deus fala assim para eles: alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos. Mas como, pastora? Como que Deus pode mandar alegrar num momento desse? Como que Deus pode mandar nos alegrarmos num momento de pandemia, num momento de sofrimento? Deus que está mandando, querido. Você pode estar fazendo essa pergunta, mas se você soubesse, sabe, se você soubesse o Deus que está mandando você alegrar, é porque Ele tem a resposta para a sua vida. O Deus que tem a solução. Se Ele quiser, Ele faz assim, ó. Se Ele está mandando alegrar, é porque Ele quer ver no nosso coração uma fé. Antecipa. Começa a celebrar. Começa a alegrar na presença de Deus. Olha que palavra para aquele povo. Um povo que estava ali. Ele fala assim, olha, eu quero que vocês antecipem. É uma palavra profética, queridos. Talvez você não viu a solução ainda, mas antecipa. Começa a preparar o bolo. Começa a celebrar aquilo que ainda vai chegar. Porque isso é fé, queridos. Não vai dar tempo de eu falar muito, mas tem tantas histórias na Bíblia. Vocês lembram de Ana, gente? Ana era estéril, estava em depressão, angustiada de alma. Ana vai lá no profeta, o profeta olha para ela, tem Ana como embriagada. Ana não florescia, porque além de passar pela humilhação de não ser mãe, passava pelo opróbrio da rival, que ficava provocando Ana. Ela chega no templo, o profeta fala assim, o que essa bêbada está fazendo aqui? Ela poderia ter saído dali pior ainda, mas ela fala, não, Senhor, não me tenha por bêbada. O profeta olha para aquela e fala assim, olha, vai em paz, porque o Senhor já concebeu o pedido que Ele veio fazer, que você veio fazer aqui, o Senhor já te deu, já te entregou. Ana nem tinha deitado com Eucana, marido dela. Ana estava sem comer, mas ela antecipou a festa. Ela saiu dali alegre, porque ela pediu comida.
Ela voltou a comer, e naquela mesma noite, ela deitou com o marido, e aconteceu um grande milagre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu posso ficar aqui até de noite, não vai adiantar nada, se o teu coração não acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Você precisa antecipar, você precisa acreditar, você precisa começar a enxergar que 2021, a sua vitória já chegou. Nem terminou 2020, Deus pode estar entregando a sua promessa agora. Pode ser o melhor ano da sua vida. Você pode sair desse congresso florescendo, derramando aonde quer que você passa, porque o Senhor é contigo e Ele te manda: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Alegra, querida, é Ele que está mandando. É Ele que está mandando. Alegre-se. Eu estou liberando essa palavra para você. Não importa o que vai acontecer, alegra. Viva hoje, como o maná hoje. E Ele fala assim: e vós filhos, regozijai-vos. Ele te chama de filho. A palavra de Deus te chama de filho. Talvez você tenha dificuldade, eu falei aqui. Talvez você não teve um pai que te falou: filho, olha para mim, eu te amo. Mas o seu pai nessa manhã está te falando. Ele te chama de filho. A palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho, você é filha, você tem um pai. Nós somos escolhidos de Deus. Eu quero lembrar você disso. Você pode olhar para o seu irmão e falar isso: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Mas fala forte, não deixa ele esquecer disso não. Você tem que lembrar toda hora: você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você é filho, querido, você é escolhido. Você tem um pai com letra maiúscula. E Ele vos dará em justa medida a chuva. Quem que dá a chuva? Deus. Ele vos dará. Quem faz é Deus. Quem olha para você é Deus. Quem abre portas para você é Deus. Vocês acabaram de louvar. Ele abre caminhos. Eu não sei se o Ministério de Louvor quiser vir subindo. Pode vir preparar esse louvor de novo, se puder. Vamos abrir caminhos aqui. Deus é o Senhor que abre, é o Senhor que fecha. É Ele quem dá. É Ele quem faz. É Ele que muda as estações. É Ele que olha para você e fala: é tempo de florescer. É Ele. Ele é o dono. Talvez você está vivendo um tempo de sequidão, mas o dono do tempo pode mudar esse tempo agora. Pode mudar esse tempo, pode mudar essa estação. Ele pode declarar para você, como está declarando em Joel: um novo tempo de Deus está chegando sobre a sua família, sobre a sua casa. E se você crê no braço forte de Deus, Ele está estendendo para você. Creia nas promessas de Deus. Ele está quebrando um ciclo na sua vida. Ele quer quebrar. Tempo novo, está falando em Joel. As eiras se encherão de trigo. Os lugares transbordarão de mosto e de óleo. Aquilo que já não tinha, eu vou trazer de volta. É isso que Ele está falando. Gente que não tem mais alegria, Deus está enchendo a sua vida de alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode subir o louvor, mas olha aqui, que eu não terminei não. Tem uma coisa muito grande aqui para falar para você. Você crê? Você acredita? Tem uma parte aqui que eu tenho que falar para você. Ele diz assim: eu vou restituir para vocês os anos que foram consumidos. Eu falei: Deus, o que é isso? Restituir anos? Tem como restituir tempo? Tem, gente. Deus está falando aqui. É algo profundo isso. Como que Deus vai restituir aquilo que não pode voltar? Você pode voltar o dia de hoje? Você pode? Você pode voltar o ano de 2020? Você não pode. Eu não posso. A Bíblia fala que a gente não pode nem um minuto sequer. A gente não pode. Mas Ele está falando que vai restituir. O que é isso? O que Deus está falando isso? Sabe o que Deus está falando? Que Deus vai te dar de volta o tempo. Mas como, pastora? Deus vai te dar de volta o tempo. Sabe quem roubou o seu tempo? Te colocando como prisioneiro, prisioneira. Sabe quem te sufocou numa cama, te colocou em depressão? Sabe quem te amarrou com o passado? Quem te colocou escravo de Satanás? Quem colocou você falando que você não ia florescer, que você não ia frutificar, que você não ia dar frutos? Então, foi o diabo, o inimigo. Ele colocou na sua mente que você não ia ser nada. Mas Deus está falando nessa manhã:
Sabe, o diabo que te colocou cativo, Deus está falando para você: acabou, você não vai perder mais tempo, você não vai viver mais triste, deprimido, porque Ele está trazendo alegria para você, e Ele está restituindo tempo para você, o tempo de Deus, o nosso tempo, queridos. O que é o maior tesouro que nós temos? É tempo. Esse tempo que nós estamos aqui é precioso, ele é precioso demais, é o nosso maior presente. Nós temos que saber vivê-lo. Hoje é um dia a menos. Eu acho tão lindo o aniversário, eu amo aniversário, mas é um ano a menos. Eu já fiz 50, já passei dos 50. Não precisa perguntar a idade. E ninguém fez assim, né? Oh, ninguém, né? Que dó, né, pastor? Preciso fazer umas academias, né? Ninguém falou: nossa, não parece. Ninguém, nem aqui no altar eu ouvi. Abençoados. Ninguém. Tá vendo? Pensaram, né, pastor? Pensaram. Amém, está perdoados. Mas tudo bem, o tempo fez isso. Eu tenho um álbum de 15 anos. O tempo não espera. E Deus está falando para você: olha aqui, é um dia a menos para você conviver, é um dia a menos para você vir na igreja, é um dia a menos para você falar: eu te amo. Mas Deus está dizendo: eu vou restituir o tempo. Deus estava falando para eles aquilo que talvez você demoraria 10, 20 anos na sua empresa, 30 anos para construir uma igreja. Deus está falando: eu posso te dar em um mês, em um ano, em um dia. Pastor, Deus pode fazer ecoar aquilo que talvez os seus olhos demoraria 5 anos. Deus faz em 5 dias. Deus está restituindo o tempo, porque Ele tem pressa. Coloca de pé, igreja. Deus tem pressa no tempo. Talvez você está falando: meu tempo está passando, eu quero casar. Fica calmo, Deus pode te dar hoje. Deus pode trazer hoje. Deus pode restituir aquilo que o diabo roubou. E eu termino aqui, que Ele diz assim: comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor. Nós precisamos dessa abundância, dessa fartura, estar satisfeito. E eu quero deixar, Deus está falando: eu quero deixar você bem realizado, bem realizada. É o meu prazer que você tenha vida e vida em abundância. Eu não vim para que você pereça, pelo contrário, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Entenda isso, igreja, entenda. Eu quero que você coma, que você se farta, que você viva com alegria. Eu quero que você vá bem em todas as áreas da sua vida. Eu quero que você seja feliz no seu casamento, nas suas amizades, na sua saúde. E sabe, queridos, quando você perceber tudo isso que Deus fez, quando você perceber de onde Ele te tirou, quando você perceber de onde Ele tem te colocado, quando você começar a olhar com outro olhar e entender, vai brotar uma gratidão na sua vida. E vai ser impossível você não ter um coração grato a Deus. E vai ser impossível você não glorificar a Deus. E vai ser impossível você não florescer. Porque a gratidão vai ser tão grande no seu coração. Que você não precisa falar nada. Aonde você passar, o perfume de Cristo vai estar sobre você. E você vai passar, e as pessoas vão olhar e vão dizer: ela esteve com Cristo, ele esteve com Cristo. Eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Floresça, querido, dá tempo. Deus quer restituir na sua vida tudo aquilo que o diabo roubou. Chega, agora não depende de mim mais. O louvor vai cantar. A gente não está colocando as mãos, mas o Espírito Santo está aqui. Eu não preciso fazer o que Ele faz. Eu não preciso fazer o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo está passando aqui, Ele está tocando em você. O Espírito Santo está mandando dizer para você. Agora não depende da pastora nem dos pastores, depende de você. É decisão que você tem que tomar. Você tem que olhar agora e falar: chega. Chega de roubar o meu tempo. Chega de me colocar em sequidão. Chega de me colocar prisioneiro, Satanás. A partir de agora eu vou florescer.
Eu tomei essa decisão. Deus quer restituir o tempo na minha vida. Caleb chegou a 80 anos e a Bíblia fala que ele parecia um menino. Deus quer trazer para você, fortificar os teus ossos, trazer fôlego de vida sobre você. Aquilo que você ia demorar 10, 30 anos, Deus está fazendo em um dia para a sua vida. Não assuste o que Deus tem para você, mas é preciso que você acredite. Quem creu na minha pregação? Quem acreditou? Quem deu crédito? Se você deu, o braço do Senhor estende na sua vida agora. Cante, louvor, cante.